futuro, hein? Pô, cara, você acha de fazer boneco usando bonequinho? Pô, boa ideia, cara. Só que a gente já fez isso no Matrix, né? No Jurassic Park. Então talvez... Eu achei que ia ser ficar mais pra fácil. Pô, quem diria, né, cara? Que ia ser tão difícil. Meu, fazer Batman, Especialidade. que é o negócio que você mais gosta, né, cara? Ah, cara, sei lá, eu tô meio... Essa semana foi meio corrida. Tô muito inspirado. Pode crer. Eu acho que pra inspiração, o Batman não saberia o que fazer, cara. Cara, o Batman, ele sai de qualquer situação. Ele sai de qualquer situação. Você tem que vestir esse capuz e virar o Batman pra gente conseguir a inspiração, cara. Que a gente precisa pra tirar essa porra do papel, né? Senão... Vai só da hora, né? Da hora. E aí, já clareou as ideias? Acorda aí, cara. O que aconteceu, cara? Hello, Batman! Oi, cara. Calma, cara. Você tá bem? What's the matter, Bats? Get your tank, little chunk! Calma me! Meu, você tá louco, cara? Why so serious? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Calma, cara, o que você tá fazendo? You must be out of your mind, Bruce Wayne. Cara, tio, você é muito louco. Você que era o Batman. Ué, sabe uma coisa? Deixa pra semana que vem, vai. Semana que vem a gente fala. Tô me sentindo um pouco quebrado. E a gente se fala. Beleza. Tá bom, cara. Cara, você acha bom a gente falar alguma coisa? Cara, acho melhor não, viu? Vai que ele decide querer fazer a abertura desse jeito, cara. Meu nariz ainda tá doendo. É, também tô todo doendo. Vambora. Bora daqui. Sabe o videocast a seguir? Pode assistir, não tem spoiler não. Tem spoiler sim. Tem aquele spoiler que você não precisa e nem merece. Assista o filme primeiro, depois volte e assista aos Bons Companheiros. Olá, 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 olá! Sejam muito bem-vindos aos Bons Companheiros, videocast do Cine Esplendor. Eu sou o Rod. Eu
Eu sou o Fernando Imperator. Eu sou o Bruno Assis. E Buzz Lightyear, do Comando Estelar. E nesse episódio falaremos da trilogia Nolan, por isso ligue seu bate-sinal, tire as crianças da sala, mas não chame a tia do Batman, hein? A Porque tia tá do começando os bons companheiros especial da trilogia Nolan. Trilogia Nolan. Pra quem não sabe, trilogia Nolan... Quem é Nolan, Rod? Nolan, claro, Christopher Nolan, dirigiu Batman Begins, Cavaleiros das Trevas Ressurge, Os 3 maiores filmes do Batman de todos os tempos. até hoje, exatamente. E o Christopher Nolan, conhecido por quê? O que ele Amnésia. fez? Amnésia, A Origem, Insônia, O Grande Truque. Cara, The Prestige. ele juntou Batman e Wolverine no mesmo filme. Foda. E o Alfred, né? E o Alfred. E a viúva... The Black, a Scarlett Johansson. Verdade, a Viúva Negra. Viúva Negra. Ó, quem diria, hein? E claro, o primeiro filme dele que é bacana pra caramba, o The Following, que eu não sei o nome nacional, mas... Acho que nem tem, né? Nem sei se tem, nem sei se foi lançado aqui, é um filme É. bacana. É um filme sobre Twitter, pra quem não sabe. The Following. E que vamos falar sobre esses filmes. Bom, começar do começo, assim como o Batman Begins. Nós Bom, começaremos Superman aí em Begins. 2005, ano que saiu o filme, Sim. porque até então tínhamos 8 anos sem ver Batman no cinema. Era tempo pra caramba. E os Batmans que vieram antes também, eles vieram de uma experiência que não foi tão boa assim, né? Por isso que tivemos tanto tempo pra vê-lo de novo na telona. Porque, pô, Batmobilos, cores espalhafatosas, Cartão, bate-cartão. bate-cartão não sai da caverna sem ele, realmente faz afundar uma franquia, né? E está um personagem, pô, que aí já caiu, já... Não basta um Batman da Feira da Fruta, né? Basta um Batman e Robin pra destruir toda a reputação do Homem-Morcego. Feira da Fruta. Pra você ver que o que é tosco antigamente vira cult depois. Quem sabe um dia o Quem Batman sabe? do... Batman e Robin do Batman e Schumacher. Robin do Schumacher vai ser bom. Não, É, cara, isso não. Não é possível. O Batman Feira da Fruta pelo menos tem palavrões, sabe? É, Cara, Mas é divertido. O Batman e Não, Robin não, nem, é, nem divertido é. E aí No tá, fun. 97, 2005, temos Batman Begins. o início. o início. O reinício, né, digamos assim. Enquanto todos os outros filmes do Batman, a gente sempre lembra o quê? Dos vilões. Nesse filme, o foco vai só no Bruce Wayne. O Só foco é o morcegão. Filme do Batman. E com o Begins, o Nolan trouxe toda essa coisa que é uma assinatura dele, né? Deixar de coisas espalhafatosas e CG pra ser uma coisa, pô... É um Batman filmado em cenários, realmente, em locações. Não é um Batman de estúdio como era o do Tim Burton, né? Que era também dark pra época. Era, nossa, um filme dark e tal. Em comparação com os do Adam West, né? Exato. Só que ele trouxe essa coisa mais roots. E como você falou que o Batman do Tim Burton ele era um filme mais dark, porque ele tinha a assinatura do Tim Burton, né? Que Mas usa. ele Ele gosta de fazer essa coisa mais dark, mais gótica, né? O Nolan ele tem diversas outras assinaturas, né? Exato. Que a gente pode considerar, por exemplo, ele gosta sempre de usar os mesmos atores. Isso é verdade. Certo? Mas Tanto ele que até- nos Batmans, mais no Origem e no Grande Truque, meu, ele sempre usa os mesmos atores. Em todos Mas você já viu a os filmes. justificativa dele? Não. Ele fala o seguinte: você trabalhou uma vez com pessoas talentosas, é óbvio que você vai querer trabalhar de novo com as mesmas pessoas talentosas. É justo. Opinião dele. Faz todo Ele sentido. não quer experimentar com outros caras. Ele Faz Outra todo coisa, sentido. são atores bons o suficiente pra se diferenciar em cada papel, né? Exato. Não precisa... Putz. Todo mundo falava aí que o Cavaleiro das Trevas Ressurge era o Inception 2, cara. É uma reunião do elenco do No Inception. elenco, né? mas você nem lembra Inception. Sem o Leonardo DiCaprio. Sem Leonardo DiCaprio. Leonardo Se você ficou DiCaprio. esperando aí depois dos créditos, Tadinho. o Leonardo DiCaprio vestido Foi o único, de né, agente cara? da SHIELD, Convidando eles para a iniciativa Vingadores. iniciativa Morcego, sei lá. Enfim. Porra, E seria o- massa, hein, cara? Cara, o Nolan, Nossa. por mais que os filmes dele anteriores eram filmes de uma pegada realista, o estilo de direção dele, cara, é direto, não tem muito floreio. Só falar uma pequena curiosidade, que ele já dava sinais aí de super-heróis DC. Cara, Nossa, isso é verdade. incrível, isso é impressionante. Se você assistiu The Praticamente Following, todos os filmes dele. The Following, primeiro filme 1998 do Nolan, É. e ele... ele tem uma cena que o personagem vai bater na porta de um cara e a porta já tem o símbolo do Batman. Olha Ai, só, cara. o morcegão já aparecendo lá atrás nos filmes do Aí Nolan. avançamos no tempo. Isso, estamos em Amnésia. Numa cena em que o carro está fugindo para uma viela, temos uma cena de uma comic book shop com o símbolo do morcegão e o símbolo do Superman. Quem não sabe aí, o O Christopher Homem de Nolan Aço. tá apadrinhando aí, produzindo, ele tá entrando como produtor. Produtor do Superman. Pra você ver como... Cara, ele é um profeta. Além de tudo, além de um diretor foda, ele é um profeta. Ele sabia... Ele colocou como objetivo da vida dele dirigir um Batman e ressurgir o Batman, né? E
Superman também tá de canto ali. Pô. Vamos tentar achar alguma outra coisa que a gente vai descobrir a aposentadoria dele. Nossa, é verdade, mas hein? É verdade, né? Ele se construiu com um oráculo ou alguma coisa assim, né? Puxa. Se você não viu o nosso episódio de Matrix, tá aqui mais. Exato. E pra fazer o Batman Begins, ele tinha que entrar com uma ideia boa, né? Convencer o Sim. estúdio a investir de novo numa franquia que já tinha decaído. Pois é. Sim. Outra coisa, ele tava competindo, querendo ou não, com outros caras com ideias também. Porque a Warner falou, eu quero vamos trazer o Batman de volta ao cinema. Ela não queria dar continuidade ao que já tinha sido feito antes. E aí vamos contar da origem. Darren Aronofsky. De que foi a ideia da origem? Da própria Warner? Da própria Warner. Darren Aronofsky, você conhece recentemente por Cisne Negro, o Cisne último Negro, dele. diretor do Cisne Negro. Ele se juntou com o grande roteirista do ano 1 do Batman, Frank Miller. Um cara que revolucionou o Batman nos anos 80. Pra quem não sabe, Frank Miller é um autor e desenhista de Exato. quadrinhos, que ele é muito importante no trabalho dele, porque ele escreveu muitos arcos que são marcantes de vários personagens. Não só do Batman, mas também do Demolidor. Escreveu Sin City. 300, né? 300 e mais um monte de... Escreveu e co-dirigiu Sin City, né? Que foi... sim, é Como verdade. diretor. Que, né, deixando de lado, como diretor e até como quadrinista, ele já Na verdade, não é mais o mesmo, viu? Ele entrou como co-diretor pra falar, pô, legal esse quadro aí, Rodrigues, valeu e tal. E aí ele ganhou tanta confiança que ele resolveu dirigir um filme sozinho e não deu certo. Pra quem viu Spirit. E aí o próprio Frank Miller, que fez nos anos 80, reinventou o Batman no arco Batman 1, contando o primeiro ano do Homem Morcego nos quadrinhos. Recomendamos você ler, são 4 volumes, você lê rapidinho. É bem legal. Sensacional. É preguiçoso? Vou dar uma dica. Tem uma animação da DC. Ah, sim. Assista, 70 minutos. E é tão bom quanto, mas ainda não supera o gibi. E o Darren, ele veio com uma ideia meio que muito diferente. O próprio Frank Miller, que fez a origem, ele mudou toda essa origem que ele fez nos quadrinhos e faz um Bruce Wayne que não é um milionário, a motivação é diferente, ele vai morar na casa de mecânicos e um dos mecânicos é um afrodescendente, que é o Alfred. E ele vai servir de Eita, tutor pro Batman. Ou seja, que deram assim, né? Acho que falaram, ó, vamos reinventar. Cara, o Aronofsky ele Né? realmente Chegaram, ó, vamos reinventar a roda, né? É. Vamos foder com tudo, quer dizer, Em reinventar outras a palavras, história. seria assim. Ele não tem muito. Então ele não tá nem nos créditos, né? Porque essa ideia foi totalmente descartada. Totalmente, não tem nada dele. Pelo amor de Com o Deus. Nolan, a vantagem do Nolan, que entrou também o David S. Goyer, que é um cara que você deve lembrar de quadrinhos, que é roteirista de quadrinhos, mas ele fez roteiro de Blade 1, Blade 2 e... Cara, eu não entendo como ele fez o roteiro e dirigiu Blade 3, Blade Trinity. Que cara, que foi terrível. Mas enfim, ou seja, você tem alguém dos quadrinhos, entende a linguagem de quadrinhos, que não precisa ser linguagem de cinema, mas você tem o Christopher Nolan, que já demonstrava ser um bom cineasta. Sim. Um ótimo cineasta. E aí a pegada foi, pegada realista. Realista. Você vê isso, a vida real, cara. Isso aqui, cara, é a Coisas pegada realista caem. da gravação. Coisas Isso aqui é um caem. programa do Wagner Montes online pra Gotas você. caem, chuva aí. Bom, e essa pegada do filme mais realista significa, por exemplo, que, apesar dos vilões do Batman eles já não serem dotados de superpoderes naturalmente, né? No filme eles deram mais ênfase nisso, né? Então, por exemplo, o Ra's al Ghul, que nos gibis ele é imortal por causa do Poço de Lázaro, no filme ele não é imortal. Ele é imortal no sentido da ideia, no sentido da história, mas ele não é imortal no sentido de que ele vai morrer e renascer. Existem várias Literalmente. formas de ser imortal, Sr. Wayne. Exatamente. É um E teve simbolismo, outros, né? Um simbolismo, Pra exato. ideia dos quadrinhos. Eles trazem todo o simbolismo dos quadrinhos e jogam de uma forma que não fique uma galhofa, né? Não tem superpoderes, não é nada que não pudesse acontecer na vida real, de certa forma, né? De certa No forma, mundo o de Batman hoje. é isso, né? É o super-herói que não precisa de superpoder. Ele se garante com a humanidade e a tecnologia em si, né? O único superpoder dele é a conta bancária. Isso que eu ia né? falar. Pois é, superpoder. E além disso, É o superpoder do mundo real, né? É tá verdade, vendo? é Hoje, verdade. até nisso é base realidade, hein? É. Verdade, esse é um grande superpoder. E tecnologia também, né? Por que não? É um... Claro. Com dinheiro você acho que pode consegue relacionado, comprar, né? né? Tecnologia, enfim. E porque o Batman, ele saiu na lista da Forbes dos 15 personagens mais ricos, né, da ficção, né? Ah, é? Ele saiu acho que em nono, ou sexto, sétimo, não sei. Saiu. Quanto será que seria a fortuna dele, cara? Eu gostaria de Ah, números. era... Se você quer números, Eu quero números, cara. você quer números, Eu quero números agora. eu lhe darei números.
sentado. A fortuna do Bruce Wayne, na Forbes, eles estimam em mais ou menos 7 bilhões de dólares. $7 billion. Que se você for pensar, nem é uma fortuna, sei, nossa, que fortuna. As of today, Ike Batista. No 30 bilhões, né? Ô, louco, 30 hein? bilhões de dólares, Eike Ô, Batista. E, inclusive, para uma pessoa que gostaria de ser o Batman na vida real, vocês querem números? Cara, eu quero. Eu lhe darei números. Eu preciso de cola, porque são muitos números. Eu não sou uma calculadora. Já foi Bom, melhor, né? Fazer o quê, né? A gente vai ficando velho, vai piorando. Já falou aqui número binário, agora não sabe nem. Pois é, Olha não sei só. nem somar. Ó, você gastaria com a sua roupa, seu bate-traje, você gastaria mais ou menos $1.100.000. Só com o traje. Só com o traje, só pra você ser um morcego blindado, etc. Pô, então pensando assim, aquela fantasia que o Rod pagou 100 e pouco é uma pechincha, né, cara? Não, tá dado. É dado. Poxa, Caridade. eu vou pôr na conta do Cine Splendor. Veículos. 80 milhões de dólares em veículos. Caraca. Porque imagina, ó, o Batpod, Só o ele Bet. custaria $1,5 milhão. Que é um barato, tá barato, vai. Tá barato, tá barato. Pô, uma Pra Ferrari, ser quanto custa uma Ferrari? Pra ser uma milhão. moto Pra que ser uma- vira sai do obra, carro, sai início, É uma tá moto barato. embutida no carro. Tá dado. E depois, 18 milhões o Tumblr, que é o Batmóvel do primeiro filme. Peraí. Será que já tá incluso o Batpod? Porque ele é parte integrante do Tumblr. Não tá. Não tá incluso. Certo, porque ele foi feito só no TDK, ok. Ele é uma adaptação. E o Batwing? O Batwing, chamado de The The Bat, Bat. terceiro filme, 60 milhões. É, 60 aí milhões já de é dólares. um desprendimento Agora, maior. é engraçado, o mais caro de você ser o Batman não é a roupa, não é os veículos, não é o treinamento e não é as armas. É o emocional. É o Fear. Fear Justice. É a voz. Não, é a voz grossa. Nossa, ele tem que gastar Cara, com fonoaudiólogo. é a foda. residência, cara. Pra você ter uma mansão igual a do Bruce Wayne, com uma Batcaverna inclusa, você gasta Batcaverna. 600 milhões de dólares, cara. Você gasta 38 mil dólares por ano só pra manter aquela residência. Com água e empregados. Nossa, verdade. e etc. Limpeza, pô. E o Alfred, que ganha 250 mil dólares por mês. Coitado do Alfred, Por qualquer ano, idade tem por que ano, ficar por limpando a ano. Batcaverna. Por ano, Porque o pois Bruce é. Wayne não limpa, tá? Mais 150 mil dólares de gadgets. E treinamento, $1,5 milhão de dólares em treinamento pra você ser tão Cara, badass ele fez de quanto o graça. Ele só entrou no meio dos bandidos lá e... Mas é que pra O isso Ra's você al tem Ghul que ter uma pagou pra empresa ele. pra você roubar da sua própria Não, empresa. é porque aquela Cara, florzinha que ele levou custou $1 milhão e tal no mercado negro. E o Ra's al Ghul não colocou, ele não cobrou. O que dá um total de 682 milhões 451 mil e 350 dólares se você quiser ser o Batman. E se você fosse o Eike Batista, cara, você poderia treinar mais ou menos 40 Batmans pra andar junto com você. E esse cara, ele tá Seria gastando um dinheiro exército. com ações, cara. Não, tá errado, Não dá pra cara. entender isso, Tá cara. errado. faz sentido. Vamos fazer um exército de super-heróis. Pra que você pode ter um segurança se você pode ter um Batman? Sei lá? Puta, cara, Eike Batista, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, acorda pra vida. Ó, Por conheço um favor, eu cara- tô aqui, cara. Tô aqui, me paga, eu sou Batman pra você. Depois você fica com a armadura e tá tudo certo. É. A trilogia Batman, se você pensar hoje... Cara, quais trilogias que existem que são foda? Star Wars, Indiana Jones, Poderoso Chefão. Poderoso Chefão e Back to the Future. Eu não, Do Futuro. eu não acho que tenha mais Robocop. trilogias. Certo, é. Matrix, Posso dar um detalhe? Sim. Robocop foi escrito por Frank Miller, o 2. Ah, é? É, não. Olha só, cara. Tem roteiro do Frank Miller. Apesar de eles dizer que Congrats. compraram dele, mas a ideia dele não foi... Mexeram muito, e aí tanto que o que foi pro filme não é muita coisa dele. Mas aí, tem o nome dele, o negócio é ruim e eu não duvido não. Frank Miller tá aí, né? Tá no cinema desde antes do que original. Tá né? vendo? Pois é, achei que... E, pô, é uma das maiores trilogias, então, de todos os tempos, que foi encerrada agora, né? Teoricamente Recentemente, né? encerrada. Porque você ter grande trilogia que fizesse um sucesso e encerrasse, porque a trilogia a ideia é encerrar um arco de 3 filmes. Uhum. Sim. Que tivesse esse efeito aqui, o Ressurge teve, É, tem, então. né? Você vê o próprio Homem-Aranha, que é uma acho que das mais recentes, que teve o terceiro filme, É, cara, não, caiu. não- Porque exato. é uma meio que maldição, porque é muito difícil esperar um segundo, É, exato. e aí você amarrar a história de um terceiro, que é dar um fim, né, decente, ou Aceitável aceitável ou e- satisfatório. É, esse é o grande Cumprir, né, problema. com a meta dele que você, Que é esse que- você seta, né? É, por exemplo, X-Men, tem X-Men. tem Spider-Man, tem filmes que... Mas assim, um dos três não é lá essas coisas. Do Begins, pô, é uma trilogia que é, sei lá, a trilogia dessa geração aí. É. De a molecada, né? Porque são, Adolescentes e tal. são 3 filmes que os 3 filmes eles são muito bons. E eu acho que melhor do que os 3 filmes serem bons individualmente,
é o fato deles três funcionarem muito bem juntos. Como uma né? história só. Você poderia, unificada, isso, né? exato. Você poderia assistir os 3 filmes do começo ao fim e assim, tudo se interliga, sabe? Tanto do terceiro filme até com o primeiro, sabe? Então, porque ó, vamos levar o nome o título dos filmes do Batman no Christopher Nolan. Batman Begins. Você conta a história desde o Bruce Wayne treinando e chegando a ser Batman. Isso. Quando ele terminou, ele venceu o desafio que era derrotar o Ra's al Ghul, salvar relativamente o que era o problema para a cidade na hora, que era o envenenamento do gás do medo. Salvou, beleza, ele já é o Batman. Então o Batman inicia, porque aí ele já libera a carta. Terminou o filme, aí sim que o Batman Assim que começa o Batman. Batman Begins, ali é o momento. Cavaleiro das Trevas. Temos toda aquela história de caos com o Coringa e o caramba. E o Batman precisou se tornar quem? Um Cavaleiro das Trevas. Aquilo que a Exato. cidade precisava, não um Cavaleiro Branco que ela merecia, né? Ele se colocou como vilão, exato, e virou, portanto, o Cavaleiro Negro. E aí chegamos ao ressurgimento do Cavaleiro das Trevas. Enquanto encerramos a história de Bruce Wayne, temos o renascer do Cavaleiro das Trevas, que pode ser qualquer um. É aí que tá, a gente volta pro primeiro, a ideia do Bruce Wayne sempre deixou claro isso no primeiro filme. Ele queria criar um símbolo, criar algo que inspirasse as pessoas, porque ele mesmo reconhece a mortalidade dele. E olha aí, de quem foi essa ideia? Do Ra's al Ghul. Do Ra's al Ghul. Inception. Bam! Ele falou, não, porque... Ah, legal, mas símbolo. É verdade. Lenda. É verdade, pô. Né? Então, É ele... verdade. É verdade, Que é a Ra's al ideia Ghul. que o Ra's al Ghul segue, né? É, exato. Que é tudo linkado, é verdade, tudo linkado. Até pro... O Ra's al Ghul, ele é um vilão não convencional, se for levar ao pé da letra. Porque ele não quer prestígio, ele não quer dinheiro, não quer fama, É verdade. ele não quer controle. A única coisa que ele quer, através da destruição, trazer o equilíbrio ao mundo. Exato. Ou E seja, até a fórmula para um bom vilão, né, é que na cabeça dele e no mundo dele, ele é o herói, né, cara? Tipo, Sim. ele quer salvar o planeta tipo, Da humanidade, podre, desses- corrupta, exato, né? da Alguma coisa corrupção assim. e da... É. E aí você fala, pô, o Batman foi treinado por ele, então muitos dos preceitos de treinamento, eles tinham em comum. É verdade. E só que aí essa metodologia de destruir né, no caso seria Gotham, e ele queria salvar de uma maneira diferente. Os dois queriam salvar Gotham. É verdade. Mas tinha a coisa da Batman moralidade acredita do Batman. no ser humano, né? Que ele Isso, pode melhorar, ele a pode segunda mudar, chance, então. principalmente, não através da violência, por conta do grande trauma. Não, peraí, O através da Batman- violência, tudo bem, né? O Batman usa Não, violência. não uma violência tipo fatal, né? Porque querendo ou não, É, o lógico. Ra's al Ghul, ele não se importa com as pessoas morrendo. Sim, é verdade. E o Batman se importa. Então é uma moral muito incrível, porque é muito ser humano, fácil de se identificar, porque ele tem muitas falhas nessa ideia de seguir esse senso de justiça do Batman. É muita falha. É, ele criou essa regra pra ele, é uma moral que é incorruptível pra E aí ele. que né? chegamos no segundo filme. E o Coringa trabalha em cima disso, né? Porque ele cria o simbolismo, a ideia, vou inspirar as pessoas. Ele tem noção da mortalidade dele. Ele sabe que ele não vai durar pra sempre, mas como símbolo ele sabe que ele vai ser eterno. E aí no segundo filme você já tem exemplos de como a inspiração dele resultou. Os carinhas usando roupas de rock. Rock É, Pads. Rocky Pads. Que eles usam uma máscara escrota, tipo essa aqui. Eles fingem ser o Batman. Fingir ser o Batman É, usando então. armas. E a gente já tem o Batman já destruindo a arma no começo, que é sensacional sinal, essa né? introdução do Batman. É. Que aí você já realmente vê que ele é o Batman. Uma coisa você vê na silhueta, dá pra enganar. Agora você fala, meu, Mas com quando arma, o Batman né, aparece that's mesmo, not sobe him. a música. É, até o próprio Espantalho fala, não, isso não é ele, É. tá usando arma, né? É. O cara tá... Aí quando sobe, aparece o Tumblr. Ups. Quando- Boa, e aí, boa, quando, Mike. e aí É tipo quando Jedi, né? Jedi não usa armas. É quando ele usa o sabre de luz. Ok. E aí é quando o Dá arma de Batman fogo. diz que. E aí é quando o Batman diz que. Quando o Batman percebe que na verdade ele queria influenciar as pessoas e passar o símbolo dele pra frente, mas não dessa forma, sabe? Falou, puta, fiz alguma coisa errada. Eu não queria que as pessoas vestissem máscaras de morcego e saíssem por aí dando tiro em bandido, sabe? E aí Pois quando é. vem o Harvey Dent que ele fala, é disso que eu preciso, sabe? Não de pessoas que vão se mascarar e lutar contra o crime, mas de pessoas que sigam o meu ideal pra ajudar a cidade, ajudar as pessoas, né? E é engraçado, dá até pra fazer um paralelo com outro filme recente que saiu, o X-Men First Class, a primeira classe. É como se o Batman fosse o Professor Xavier e o
e o Ra's al Ghul fosse o Magneto. Que os dois eles seguem a mesma coisa, que é a salvação do mundo, das pessoas, etc. Só que por vias completamente diferentes, né? Exato. Enquanto o Xavier e o Batman, eles acreditam nas pessoas e acham que elas têm uma salvação, o Ra's al Ghul e o Magneto, eles acham que não, que as pessoas não têm salvação. Então o único jeito é você matar essas pessoas, limpar o planeta, sabe? Fazer uma limpeza étnica, digamos assim. Engraçado, né? O Magneto, ele é um produto dessa mentalidade de limpeza étnica, né? Pelo filme, e ele resolve depois também aplicar a mesma coisa. Tipo, É verdade. como o mutante sendo a raça superior e o humano sendo a inferior. É verdade, é verdade. Mas voltando ao Batman, o que eu acho interessante, inclusive, dessa coisa de trazer a... Porque o Batman muda de ideia, né? Ele começa com essa ideia de, putz, eu preciso... Primeiro, como o Bruce Wayne no Begins, ele quer resolver a coisa matando e se vingando, né? Sim. Vou matar o assassino do meu pai e, Sim. e ser livre disso. E ele vê que não, Ele vê que não é bem isso não assim resolve, que funciona. né? Que o pai dele tinha esse ideal de tentar melhorar a cidade e tal. Ele, pô, talvez eu consiga ser um herói de outro jeito. É muito forte esse vínculo com o pai dele, com os ideais, né? Porque a própria Rachel, tipo, ela dá um chacoalhão nele. Fala, pô, seu pai teria vergonha de Teria você, vergonha né? porque ela explica pra ele o que é justiça. Dali, ele tem sempre pessoas que dão meio que uma chacoalhada nele, que ele muda de caminho. Ele segue num caminho. Até aí ele era Todo filme ele era um garoto riquinho mimado, O né, príncipe cara? de Gotham, cara, era como ele era conhecido, por isso que ele foge. Ele foge porque todo mundo conhece. O próprio Carmine Falcone fala: Meu, você é o príncipe de Gotham, todo mundo sabe quem você é. Você acha que você não tem nada a perder? E seu mordomo? E a sua promotora, sua amiguinha isso é verdade. promotora? É. E aí que ele começa a se nunca tocar pega uma briga de, com alguém que tenha menos a perder do que você. né, das falhas, assim, das vulnerabilidades dele. E aí, esse senso de justiça, acho que vem um pouco da Rachel, de mostrar que justiça é equilíbrio, que aí ele se identifica muito mais também quando ele encontra Ra's al Ghul. Na verdade, Ra's al Ghul encontra ele. E o Batman é muito preto no branco, né? Não, tipo, matar errado, e o Ra's al Ghul já é um mais cinza, assim, tipo Ozymandias. Talvez matar alguns pra salvar o resto. Outros, né? E engraçado que o Batman, ele vai se modificando ao longo dos três filmes, sim, né? Por exemplo, no fim do primeiro filme, aliás, no começo do primeiro filme, ele salva o Ra's al Ghul, que está prestes a morrer, ele vai lá e salva o cara por vontade própria. E fala, tudo bem, o cara é um filho da puta e tal, mas, vou salvar o cara, ninguém merece morrer. E no fim do mesmo filme, ele já fala assim, eu não preciso te matar. Eu não vou te matar, mas eu também não preciso te salvar. E então aí, você vê que ele já dá uma oscilada já, né? Mas ele não aprende, porque depois ele salva o Coringa, né? No final do segundo. Que já é uma lição que ele não aprendeu, que não deixa de ser uma lição errada, que é a questão de esperança, que é a compaixão que ele tem pelos humanos. Nesse caso específico, ele teve muita sorte, porque o Heath Ledger morreu. Porque senão o Coringa ia estar solto no terceiro filme aí, né, cara? Não ia ter jeito. Porque, beleza, cara, se o Coringa morresse, acabou o problema, né? No problema. No problema. Agora ele no Arkham, sei lá, dá uma merda, ele foge, que nem deu no terceiro, né? Que ninguém sabe o que aconteceu com ele, mas enfim. Sumiram com ele. Sumiram. Então, e no terceiro, ele acaba... Como é que Não, mas ele mesmo, embora? ainda no segundo, ele meio que mata o Harvey Dent, né? Isso. Ele sai correndo pra é salvar o filho do comissário Gordon, derruba os dois, segura o menino e solta o Harvey Dent. Aí ele, cai, né? Depois ele cai também. Então, nessa construção dele querer, tipo, deixar que tudo... O Coringa realmente foi o agente causador que mudou os planos dele. Ele queria causar inspiração que não deu certo. Ele encontra no Harvey Dent alguém que poderia fazer o que ele faz, seguir os ideais e não dá certo. Do jeito certo, né? Se alguém a gente precisa lembrar Pela que lei e tudo. enquanto nos quadrinhos o Bruce Wayne nunca deixaria de ser Batman, nesse filme, no 2, ele já dá indício que ele fala: Rachel, me espera que tá chegando o tempo, a hora que agora não vai precisar mais do Batman. Porque ele já via no Harvey Dent a esperança e a gente vai poder ficar E é da hora isso, cara, assim, né? Então ele já tava exato. preparado pra mais seguir focado em no frente. real mesmo. Exato. Ninguém que quer ser um super-herói, o cara quer fazer aquilo pro resto da vida. Porque pensa, se ele Sabe? fizesse isso até o resto da vida, se ele não tivesse uma motivação pra parar, você só ia ver um final pra ele, cara, a morte. A morte, exato. Não tem motivo. E quando ele ia ter- morresse, ia voltar tudo ao normal, ou seja, ele ia ser vai ter efeito, né? uma solução paliativa, Ele né? quer ser um queria agente de mudança. Ele não quer ser um definitivo. mártir também, É, um cara morto, exato. que a morte dele funcionasse disso. Porque acho que ele já pensa no legado. A partir do momento que ele pensa na ideia de simbolismo, aquilo não é uma maneira de legado, de Sim, deixar com certeza. que siga, exista para sempre. A Né? imortalidade pode existir. Seja everlasting.
E o terceiro filme fecha isso muito bem, né? Essa questão do legado. Inclusive, eu enxergo o terceiro filme meio que separado em duas partes. A primeira parte, que é o filme inteiro, né? Que termina ali com o Batman fugindo com a bomba e salvando a cidade e tal. Acabou o conflito do terceiro filme ali. Você sabe que é um vilão, ele salvou o mundo e tal, beleza. Se o filme, vamos supor que o filme acabasse ali e fosse ter mais filmes, o filme poderia ter acabado ali e pronto, sabe, com o funeral dele, etc. Só que logo após tem aquele trechinho pequenininho que eu considero que ele não é nem, ele não só faz parte do terceiro filme, mas ele é como se fosse um anexo para fechar a trilogia inteira, que aí mostra o legado do Batman, o legado do Bruce Wayne, né? E isso eles pegam tão forte nos 3 filmes que assim, era necessário que tivesse isso. E você vê que são temas recorrentes, né? Não é assim, jogado. Putz, vamos por acaso amarrar coisas aqui. Desde o começo, desde o primeiro filme, ele fala dessa coisa, a lenda, o legado, de deixar. E ele se preocupa com isso nos 2 primeiros filmes e trata isso de forma definitiva no terceiro. No terceiro, Não é assim, putz, vamos ter que terminar isso aqui. Sei lá, mata o Batman aí e dá um resolve jeito. o problema. Não, você vê que tem uma construção em cima, Exato. né? Não, e já é uma característica, cara, do Nolan, essa coisa de... O significado de um filme, ele é meta, na verdade. Ele engloba outros filmes, inclusive filmes diferentes, né? Assim, se você for pegar do primeiro Amnésia, Insônia, O Grande Truque, Inception, são todos filmes que mexem com a mente, né? Então ele tem um tema único que engloba, tipo, encompassa uma coisa maior, assim. Ele tem um sentido de obra completa e não só de cada filme é uma coisa, né? É meio que Tarantino no sentido da história, né? Tarantino ele usa personagens aqui, referências de que tá tudo no mesmo universo. No mesmo universo. Assim, e na verdade um novo verso, né? Ele cria um tema maior para as coisas, não necessariamente personagens ou histórias. Não que estejam no mesmo universo, Isso, mas que todos tratam assim da psique humana. Exato. O Begins era o medo, né? Exato. O Cavaleiro das Trevas, Caos. E o terceiro agora, Esperança. Engloba tudo, ressurgimento. Dor, Why do we fall esperança, this way? Dor também, é verdade. E, cara, né, a gente tá falando da... Só lembrar esse do Why do we fall, que na época do Begins falavam que era uma frase solta até pra dar um mote psicológico, pra brincar, por exemplo, com grandes poderes trazem grandes responsabilidades do Homem-Aranha, mas que faz uma puta, um sentido muito forte com o terceiro, cara. Right. Principalmente, né, em poucos flashbacks que ele usa do primeiro filme no terceiro, que é o mais usado, né? Sim. O primeiro filme é o mais citado, o Begins é o mais citado no terceiro filme. E... Então, e essa história do por que nós caímos, né? Para nos levantarmos mais fortes e tal. Isso é usado no primeiro, é o mote principal do filme, digamos assim, né? E no segundo filme também, porque quando ele foge da cidade, que ele é um renegado, que ele fala, eu vou ser visto como um vilão agora e tal. De uma certa forma também tem essa ideia. Por que você tá fazendo isso, sabe? Você é um cara do bem, por que você tá se fazendo como um vilão? Why do we fall? Pra no terceiro ele voltar melhor ainda. E isso no terceiro é usado várias vezes, não só no filme, na linha do tempo do filme, mas também em diversos pequenos momentos que tem quando ele vai preso, né? E ele, verdade. Why do we fall? 2 vezes, na verdade, né? Você vê porque todo. ele já começa um velho manco, né? E ele tem que voltar a ser o que ele era. Né? E tem até, na verdade, isso foi a decadência baseada na vitória, né? Porque, tipo, ele só tá daquele jeito porque Gotham não precisa mais dele. Então ele se deixou enferrujar porque o plano meio que funcionou, o Ben fala, né? Na verdade, o plano dele funcionou de salvar Gotham. Exato. A Gotham tá salva, tá tudo em paz. Até o Bill Payne, né? Que aí é que tá. No primeiro o Ra's al Ghul morreu. Sim. Mas o próprio Ra's al Ghul fala que eles tinha muita gente. Se eles destruíam várias cidades, exato. não é porque o líder morre que tudo vai acabar. Que nem então a gente né? esquece isso, né? Matou ali, a Liga das Sombras acabou com o Ra's al Ghul. Não. Pois é. E a gente traz à tona isso. Então ele tava tranquilo até o momento mais frágil da vida dele. E a Liga das Sombras é uma... Né, tipo, ele também... Ele ensinou pro Bruce Wayne sobre legado, sobre tudo, na verdade. Teatricalidade, escuridão, legado e tal. E ele soube implantar isso muito bem, porque ele tem seguidores ferrenhos, né? Você vê o Bane, na primeira cena do avião, quando o cara vai sair, ele fala, não, irmão,
Irmão, ele chama de irmão uma parada meio culto, assim, mesmo, né? Mas tipo, é mesmo. um de nós tem que achar um dos nossos corpos. Ele, nós começamos a mudança, assim. Nós começamos Beleza, Não, então. O cara fica lá fogo- só esperando. É, o ele. Fire Rises, né? Do We Start the Fire, Alguma E coisa aí ele fala, então, beleza, e o cara morre feliz da vida aí. que fala, cara, eu sou parte dessa mudança, né? E outra coisa incrível é que, até eu tava comentando que, como os vilões que querem dinheiro, por exemplo, como é que chama aquele cara que quer tomar a empresa Wayne, as empresas Wayne? Daggett. Daggett. Daggett, ele confia nos caras mais sinistros do mundo, tá ligado? Né? E olha, eu vou te dar dinheiro aqui pra caralho, mas você vai me dar um pouco da empresa. Me dá uma grana aí, Cara, um passe. Você vai ser dono da empresa da cidade que vai ser totalmente explodida, tá ligado? Grande Foda-se, coisa, né? Exato. Então, se você é um Se você é um Eike Batista, invista no prático. Batman e não no Exato, poço de cara. petróleo. Não confie em vilões assim, sinistros. Caras que usam máscara. Caras que têm usam máscara. identidade. Cobrem a boca e não os olhos. Exato. Caras que se vestem de palhaço. Não confie em Não palhaço. confia em palhaços. Porque eles comem a tia do Batman. E agora assim, que, pô, ele como Bruce Wayne, por mais que ele seja rico, por mais que ele seja importante, influente, cara, desculpa, você não vai conseguir fazer nada, sabe? Quem consegue é o Batman. O Batman, ele não tem... Ele tem dinheiro, mas assim, mas a figura do Batman É não muito é mais rica, poderosa, né? enfim, a figura do Batman, ela tem uma influência, um símbolo, né? Que é muito mais forte do que dinheiro, ou enfim. Apesar de que, né, o próprio Alfred, nessa tentativa de convencer o Bruce Wayne a não mais vestir a roupa de Batman, ele fala, Gotham não precisa do Batman, Gotham só precisa dos seus recursos e do seu conhecimento, Isso é inteligente. É verdade. da sua inteligência, né? Do bolso da cabeça. Então, já que o Alfred joga essa ideia, eu acho que nesse caso acaba dando querendo mais um chacoalhão no Bruce Wayne de novo, assim como você teve no Begins, do senso de justiça, no Cavaleiro das Trevas, dele entender a relação de que o mundo, a loucura pode existir independente de uma motivação, atos acontecem independente de uma motivação, que era o Coringa, Certo. ele matava. Nesse, acho que ele já, daquele momento ele já começava a imaginar como seria se as coisas dessem certo, né? Assim, como seria o encerramento da sua vida de Batman. Sim. Aí ele já começa a pensar no legado, né? Eu preciso desistir, querendo ou não, pô, realmente... Ele não vai viver pra sempre. Não E pode. é o discurso do Alfred, né? Ele fala, cara, você tem que parar, senão você vai morrer, porque você quer o que você quer morrer, você só quer vive. voltar a lutar pra... Isso, você ficou aí 8 anos que nem um recluso, né? E porque você esperando alguma coisa dar errada pro Batman voltar, porque você queria isso, né? Tipo, Na verdade, tá no é o fundo, que tava que no nem- fundo. Metal Gear, o Snake é o assassino, né? Você gosta disso. Agora, o Alfred, e essa é a coisa dele, né? Querer que o Bruce Wayne viva, embora ele não tenha uma vida própria, né? Ele vive... Porque o Alfred, ele é como se fosse ele é a figura do pai que o Bruce Wayne teve até os 10 anos, né? Agora, o Alfred, ele foi pai do Bruce Wayne todo o resto da vida, né? Ele Pois se é. considera da família. E assim como um pai, ele vive para os seus filhos, o Alfred, ele vive pro Bruce Pro Wayne, Bruce sabe? Wayne, né? Por isso também que ele não quer que o Bruce Wayne morra, ele se Exato. machuque, A etc. Virgin of Members of the Wayne Family. Por isso que, e apesar disso, ele ainda assim apoia o Bruce Wayne nas loucuras dele. Eu vou me vestir de morcego e sair distribuindo tapa aí na cidade. Pô, o Alfred apoia, sabe? verdade, Por mais é que ele fale, cara, essa é uma ideia imbecil, você vai morrer. Mas fala, puta, vai, É você é porque meu também filho, ele não pode então eu te parar, apoio. né? Por mais que ele tenha uma influência sobre o Bruce, ele não manda no Bruce. Cara, então, se for tipo, pensar... o senso de justiça do Bruce, de querer fazer o bem, é maior do que a preocupação com a saúde Acho que e vida dele mesmo. tem uma diferença com o Begins, porque no Begins eu acho que ele realmente acredita na capacidade do Bruce Wayne de conseguir executar o plano dele, Entendi. de recuperar Gotham, de Certo. trazer símbolo. Porque quando o Alfred não acredita mais, o que ele faz? Ele pede demissão. Ele fala, não posso mais continuar. É verdade. faz Então ele sentido. deixa de acreditar que o Bruce Wayne é capaz de continuar com o plano dele, porque ele viu que, quantos anos se passaram? O que aconteceu? Pessoas próximas morreram. É. Não tem sentido porque o próprio Alfred acreditava, olha, isso é passageiro. Ele precisava talvez, sei lá, extravasar esses demônios, ele conseguir passar por tudo isso pra lidar com o medo e a perda que ele teve dos pais dele, desse trauma tão grande. E no 2, querendo ou não, do amor da vida dele, né? Da Rachel. E o Rich, ele esconde isso do Bruce Wayne. É, E é nessa e é hora uma que, atitude que até- cai que ele se demite por conta disso. Fala, Que acaba- cara, tipo, a Rachel não ia te esperar. Ela escreveu uma carta, ela ia ficar com o Harvey Dent, ou seja,
tudo aquilo que ele acreditava, o substituto perfeito pra ele, a mulher quer ser o futuro dele. É, exato. Como ganhar uma discussão, né? Putz, tinha um segredo que eu não escutei dos 18 anos. Era vai uma mudar carta, sua era uma vida. carta. E ele ainda Mas fala, é o você quer fogo. que a gente... Você destrói meu mundo, quer que a gente aperte as mãos e ficamos de bem, né? Ficamos Eu numa faço boa. isso porque eu sei que você vai me odiar pra sempre, mas se Exato, vai salvar a é. sua vida... E não duvido Pra que mim tá não bom. salvou, cara. Porque foi ali que acho que... Pô, cara, o Bruce Wayne é muito bom, cara. Ele é muito esperto. Porque ele não... O cara Sim. esperto é aquele que ouve. É, entendeu? verdade. Não é só aquele que se acha o bom. É E verdade. aí, acho que ali ele começa a virada de fazer todo o plano Rising, do seu né? legado, de colocar o seu plano em execução. Porque nos quadrinhos, o Batman ele é um cara muito preparado. Ele tem um plano reserva de outro plano reserva, do plano Plano reserva. Z. Ele tem 5 planos reservas de um plano reserva do outro plano. Uhum, sabe? sim. Tipo, é uma doideira paranoia completa. É. Sim, sim. Se algo der errado... E ele, né, e ele Isso aparece. o Batman ele só cresce quando tem uma crise mesmo, né? Porque você vê, quando tá tudo certo, beleza, ele fica lá no quarto dele. Agora, quando tem uma crise, quando chega um terrorista que quer explodir a Fodeu, cidade inteira, é. aí ele se supera e acaba, né? Então, tipo, ele tá tudo bem aqui, aí tem uma puta crise, ele consegue ficar depois num nível melhor ainda, né? Então, É, com E certeza. acho legal a gente falar como a volta dele pro Batman, que foi, acho que, a Mulher Gato que começou a reacender uma pequena chama que estava adormecida nele. na No... verdade. É, quando ela rouba Colar as da mãe dele. joias, né? Selena do- Kyle, Hein? Anne Hathaway. Cara, Que aliás ficou muito legal de Mulher Gato. Parabéns, Daniel. Parabéns. Palmas para mim. Miau. Eu não dava nada, É, né, né? pra Princesa... Como que era o nome dela? O filme dela? Princesa Diário da Da Princesa. Brevnosca. É, Inclusive, né, cara, o Nolan faz muito bem isso. Quando ele anunciou que o Coringa ia ser o Heath Ledger, no segundo Nossa, filme, verdade. cara, eu não dava nada. Eu falei, cowboy lá, pô, cara, não sabe nada de ser mal, Né, só sabe o de, né? Cavaleiro. Ele só Coração sabe- de Cavaleiro. Ele só sabe de completem como quiserem. Mas aí, pô, cara, eu mordi minha língua fortemente, cara, Cara, porque foi 10, muito bom. 10 coisas que eu dei você, Esse merda. E aí, Anne em Hathaway é a mesma coisa, Cara, né? porque eu, como fã, queria ver uma mulher que tratasse, tipo, não menina, uma mulher mesmo. Não sei só fosse sensual, mas ao mesmo tempo Badass, cara, que né? chutasse bundas. É. Cara, Uma mulher a bunda Anne bom. Hathaway, tipo, acho que ela cresceu assim de adolescente pra mulher É. com esse filme, cara. Mas o engraçado é que a própria cena inicial dela é assim, né? Ela tá toda. Ai, me desculpe. Cara, é demais ai, isso. Me desculpe. Você fala, nossa. Na hora eu já falei, Carol, puta, eu ela é tava uma certo. bobinha. Puta, vai ser uma menininha. Né? Parece até a Mulher Gato do filme do Batman o Retorno, Cara, né? verdade, tudo a ver. Que ela é meu. toda. Bibibi. E aí tem um problema, a Mulher Gato do Batman o Retorno, ela meio que morre e revive Ressurge com com os os gatos gatos. comendo os dedos. Ou enfim. Mas a questão é que, assim, do jeito que o Tim Burton fez, ela precisou, tipo, morrer pra reviver uma mulher. Era uma menina que reviveu uma mulher. Agora, a Anne Hathaway não, assim. Quando o Nolan ele faz de um jeito que ela já era uma mulher formada e com opinião e tudo, ela só tava se disfarçando. É, E, meu, isso é engana interessante, todo mundo né? muito bem, né, cara? Engana, cara. Porque todo mundo espera que vai ser que nem o outro Batman, que vai ser uma menina boazinha, não sei o quê, e que depois vai dar uma merda, ela vai virar a Mulher Gato. Mas não, cara. Ela já é, Ela já é filha da foda. puta, sabe? Muito bom. Ela é um anti-herói, Ela né? é neutra, Cara, na com o verdade. tempo, né? com assim, o tempo né? nas HQs ela virou uma Porque anti-herói ela é, mesmo. porque ela começa do mal, mas você vê Na que ela tem um verdade, lado muito bom e depois É, ela vira verdade. do bem completamente. Ela, Mas, na enfim. verdade, ela quer resolver a vida dela. Ela não tá nem aí pra Gotham, pros outros ou É. pra fazer maldade. Ela quer resolver o problema dela, quer limpar a ficha dela. E aí, né? só que aí você E vê, começar de também, novo. você vê também que não é só isso, assim. Ela tem preocupação com aquela amiga dela, a Holly, É. Que nos quadrinhos agora, no filme eu não lembro o nome muito agora. bem. E você vê que, pô, ela é uma pessoa que pode sentir emoções, sabe? Sim. Mas assim, fora ela, entraram novos personagens. O Bane, né? Que ele é um vilão que, porra, ele te mete muito medo, assim. O Coringa, Isso é verdade. o Coringa você fica confuso, porque você não entende o Coringa. Você não vê qual que é a intenção do Coringa. Você Ninguém consegue não prevê. saber o próximo passo. Exato, dele, você é. não prevê o Coringa. Agora o Bane não. Ele é um cara que ele é ele não é completamente assim, né? Mas o Bane é um cara previsível. É. Ele é um cara mais ou menos previsível. Ele fala todo por qual vai ser o plano dele. Bem clichêzão, Com mas... um certo garbo ali, não sei o quê. É. Só que você tem um medo do cacete. Porque o Coringa você não prevê. Mas você fala, ele é um magrelo. Você dá uma porrada nele e acabou. É, exato. Agora o Bane não. Você sabe o que ele vai fazer e você não consegue fazer nada contra ele. E ele é um cara que ele tem, né, essa coisa de o porte físico e ele sabe que... De um classe, intelecto É, e tudo exato, junto. exatamente. Né? Quando o cara fala o Daggett fala assim, não, sai daqui, eu tô no comando.
Aí ele coloca a mão Ele assim. só põe a mão de lado assim, com a mão Você se aberta. sente no comando? Do you feel in charge? Né? Bem legal, cara. E o Bane é o extremo oposto que a gente nunca tinha visto num filme do Nolan. Por mais que no primeiro você tenha uma luta com o Hazal Ele é um cara Ghul. contido, né? Ele é tipo o Batman. Ele é o Batman. Ele é mais contido que o Batman, na verdade. Perfeito Batman do Batman, reverso, cara. né, Batman cara? reverso. É, Porque o primeiro você tinha o Hazal Ghul, numa luta tinha final legal, mas pô, um é um cara de armadura e o outro é um cara de terno lutando. Exato. No 2 você tem o Coringa, o Imagina Magrelo, qual- que usa uma rede, usa Imagina- cachorros. Imagina o desespero da Isso. Warner quando ela fala, então, qual bonequinho que a gente vai vender aí? Então, cara, o vilão é um cara de terno e outro cara de terno com um saco de batata na cabeça. Onde está a ação, né? Não, meu Deus. Ok, vamos foda- voltar pra nossa linha do He-Man, né, cara? Porque, pelo amor de Deus. E aí com o Bane você tem, cara, tudo que você precisa. Você tem um cara no intelecto igual, de igual pra igual, não perde nada. Que ele sabe que o Bruce Wayne É o Batman. É a identidade secreta É. do Batman, né? Aliás, o Batman ele tá muito. Falastrão, né, cara? Porque ele não tá nem aí mais pra essa identidade falsa. Ele chega pra Anne Hathaway e fala assim, pra Selena Kyle e fala assim: então, eu sou amigo de um cara É um aí. amigo poderoso. Sou amigo muito poderoso, ele se chama Batman. Você fala, puta que pariu, cara. Ninguém vai conectar os mas, pontos. cara, Uma pensa o coisa que seguinte, passa assim, puta. Ele é muito o comissário ingênuo, cara. Gordon, entendeu? Ele é ingênuo, porque ele nunca fala, eu sou o Batman. No Begins, ele tá lá com a Rachel e ele fala, quem é você? Ele, não é quem eu sou por dentro, mas o que eu faço, o que puta me define. merda. Aí ela fala, puta, Bruce! já sei quem que Né? é. Tipo, já é. É. Aí chega nesse, né, no No Comissário Gordon. Comissário Gordon, Ah, não, né? do comissário Gordon forçou. Não, mas foi muito Forçou. legal. Não, Cara, legal, não, foi a cara. parte que eu chorei. Foi Foi essa, cara. foda, isso foda. Forçou demais, cara. Porque eu achei Pelo amor de muito, Deus. cara, bonito como ele Não, contou, mas é pensa. bonito, cara. Não, eu concordo. Eu concordo que a ideia é bonita, sabe? Mas se for Pô, pensar, ela é tosca. Eu sei que é, cara. Pô, você colocar uma jaqueta nos ombros do paletó. menino pode significar muito mais e tal. Porra, é legal, cara, é bonito assim. Mas se você for pensar em termos Só que ele de nunca colocou a jaqueta verossimilhança, de tá nenhum ligado? outro menino. Nenhuma outra criança. Será que nenhuma ele outra decorou, pessoa. tá ligado? É, mas tudo bem, é o príncipe bizarro. de Gotham, né? Agora, pior que Cara, mas isso, mesmo na verdade, assim, é o sabe? Blake. Eu não lembro que eu jantei ontem. Não, mas vamos lá. Agora o Blake descobrir que ele é o Batman Só de olhar pelo pra cara. olhar, cara. Isso Não é que ele descobriu que é o pior Batman, não. Não é que ele descobriu que é o Batman. Pensa o seguinte, o Batman, ele não se escondia. Até ele se mostrou pro Rei Joffrey, do É Game of verdade, o Thrones. Rei Joffrey do Game of Thrones. O Batman era amiguinho das crianças. Bom. Então, né, é uma coisa que assim, acho que ficou clara no começo, as Como assim pessoas... ele não se escondia? O Batman, ele tem identidade secreta. Sim, tem, deve ser o Batman. Não se escondia. O Bruce Wayne se esconde. É, mas é aí que tá, é aí que é a sacada. Entendeu? O cara com a máscara, que fala grosso, Não, é o não, que é ele de é. verdade. E o Bruce Wayne, que é aquele sem máscara, que é o playboy, não sei o que, as minas, vai pra piscina, não sei o que, essa é a máscara dele. Exato. Inclusive no baile de máscaras que ele Certo. encontra com a mulher gato, ele é o único que tá sem máscara. Porque na verdade demais. aquilo é a máscara Que dele. demais, cara. Nossa, Que isso é verdade, detalhe. isso é muito foda. Cara, é lindo isso. Realmente, isso é muito foda. Só que, voltando ao Blake, cara... Então, é esse o... Todos os órfãos Não, de é, Gotham então. poderiam saber que ele é o Não, Batman. mas é a isso? maioria Não, dos não, órfãos não. são mongos desses. Entendi, ele é o... Isso, Porque ele ele sacou é o o melhor órfão primeiro, fudido, Blake, exato. Blake entendeu Ok. a máscara de Bruce Wayne. Essa é a primeira máscara que... E não fica subentendido se ele já encontrou o Batman antes. Então, na verdade, Exato. não. Ele... Não dá pra saber. O É, filme não te conta nem não que te sim, nem fala. que não. Exato. A gente pressupõe, eu, na minha parte, eu pressuponho que ele viu o Batman, assim como o Rei Joffrey viu. O moleque como órfão, o Batman passou ali, ou sei lá, vai, o Batman gosta de dar luneta pra todas as crianças que estão com problemas em casa. E aí ele, oi, Ah, é? ficou... Então o Batman tá... Ah, oi! Já ficam falando Certo. do Batman com o Robin, cara. Você Foda. tá sabotando o seu personagem, cara. cara. A Não, mas eu maldade acho tá que na assim, cabeça das pessoas. Eu acho que assim, a partir do momento que ele detecta que o Bruce Wayne, que aquilo é uma máscara do Bruce Wayne, ele fala, meu, esse cara, ele não é assim de verdade. Então ele já vê o cara com outros olhos. A partir, sei lá, aparece na TV lá, Batman salva o mundo. Ele deve ter pensado assim, pô, Cara, Batman esse cara é órfão, um cara certeza. um cara rico, não sei o quê. E pô, eu tô vendo que ele tem aquele Olhar de órfão. olhar de órfão. É que tá, Puta, é o cara, Bruce isso- Wayne. Isso é que tá, olha, isso é uma das influências dos quadrinhos, que ele uniu, querendo ou não, Blake é o Robin, Sim. e ele uniu todas as características dos três Robins, principais Robins dos quadrinhos no Blake. Você tem o Dick Grayson, Não, que isso foi eu o acho primeiro... ótimo, cara. Como Não, ele o primeiro construiu o Batman. Não, o primeiro... Mas é que porque tá... tem um dos Robins, bom, Então, porque o legal do Nolan, assim, ele constrói tudo na realidade, ele constrói com base meio que nos quadrinhos, e a gente fala, os quadrinhos não funcionariam na vida real, é fato. Certo. Colocar um cara com uma cuecão preto, cinto de utilidade, certo, outro com roupa de circo. isso né? não funciona. E aí do Nolan, legal, ele vai querer pôr a referência, que é tipo o meu Robin seria assim, mas pra você saber que é o Robin, vamos colocar características
dos quadrinhos. Uhum. O primeiro Robin é o Dick Grayson, é um órfão. Mas é um órfão, tipo, alegre, ele tem a mesma... Ele enxerga, ele tem o mesmo desejo de exorcizar esse trauma da vida dele que nem o Bruce Wayne. Beleza. O segundo é o Jason Todd, o cara é um esquentadinho. Ah, inclusive ele vira um policial, né? O Dick Grayson vira um depois. policial. É. Quando ele já é asa noturna e ele vai pra cidade de Bloodhaven, ele vira um policial, até contra gosto do Batman, porque a arma, querendo ou não, por mais que é de policial, é a arma do inimigo. É. E aí você tem o Jason Todd, que é o segundo Robin, é um esquentadinho. É o Robin que morreu nas mãos do Coringa, com um pé de cabra. Tudo que é legal no Cavaleiro das Trevas, você vê o Coringa batendo no Batman com um pé de Nossa, cabra e você verdade. fala, meu, uma puta referência. Né? E aí o terceiro e último, que é o Tim Drake. Tim Drake ele é mais parecido intelectualmente com o Batman, porque ele descobriu a identidade do Batman por conta própria. Ele tava na noite do circo que os pais do Dick Grayson morreram, ele tava com o pai dele na arquibancada, e ele viu que o único que dava o salto quádruplo mortal eram os Graysons voadores. E aí ele vê uma filmagem do Batman e Robin na TV, e vê o Robin dando um salto quádruplo mortal. Fala, eu só conheci uma pessoa que é capaz desse salto. Então Robin e Dick Grayson são a mesma pessoa. Quem adotou o Dick Grayson? Ah, Bruce Wayne. Tem dinheiro? Ah, é o Batman. sim. Então ele descobre Entendi. por conta. Certo. Cara, esse é é uns defeitos do filme. Ser tão assim... Como narrativa, cara, como pra mim mas não pensa assim, funcionou, ele entendeu? precisava muito mais tempo pra contar isso, porque o Blake precisava conhecer a identidade do Bruce Wayne. Então, mas o fato dele chegar no Bruce Wayne e falar assim, olha, eu vi nos seus olhos que você é o Batman. E aí o Batman fala, puta, me pegou, cara, Porque é valeu. uma coisa do Não, Nolan, eu cara. também acho meio... Foi eu achei que forçado, meio, cara. foi Foi uma forçado coincidência também. muito É. fraca. Eu Mas acho que é o pensando estilo aqui, do Nolan, Jason, cara. John, parecido, Blake e Drake também. Tim Drake, olha. Olha só, cara, Tim Drake, Tim Ele é Blake, uma mistura do John, só o Dick Grayson aqui. Dick. Vai Mas saber ele onde tem esse ele Dick. tem- né? Então, pois é. Não deixa de ter Dick, né, cara? É. É, guarda a luneta. Oi! Tá bom, mas uma coisa do Bane, né, que tem, foi um negócio que me decepcionou. Uhum. Porque o Bane, ele é verdade. um vilão super fudido, cara, do mal, Você respeita ele até... intelectual. Caralho, Você esse fala, cara é nossa, o foda. cara é foda, cara. Pô, não é à toa que ele tá aí dominando a cidade, sabe? O cara é foda. E aí depois você descobre que na verdade foi tudo um plano da filha do Ra's al Ghul e o Bane só foi jogado pra Friend Zone, cara. Friend Zone. Né? Que ele Cara, só ajuda que porque ele, porra é ele essa? né, cuidou, mas... E ele tem esse amor, né? Nossa, ele me ama e Um tal. amor platônico, Primeiro que é amor um amor fraternal, fraternal, né? Digamos né? assim, né? Mas fica estranho, né, cara? O Bane, eu sou o cara mais poderoso, eu sou foda, não sei o quê. E aí no final, putz, na verdade não sou eu, Então. é essa mulher aqui do lado que É. poderia ter matado o Bruce Wayne com uma facada quando ela transou com ele no começo do filme, né? Perde um pouco- Mas não, ela queria que ele sofresse, que ele quebrasse, sabe? Então... Eu acho que perde um pouco o impacto, né, do vilão. Sim, assim. é. Ele como vilão, se ele tivesse um fim, como teve o Joker, que é um fim... Foi, pô, um fim... Teve aquele discurso todo, aquela coisa Foi, não, e toda. foi legal porque ele viu o plano dele dar errado, né, o Joker. É. Ele tava lá e falou, eu vou mostrar agora pra vocês que a humanidade é tudo filho da puta, vai todo mundo se explodir, não sei o quê. É E daí ele verdade. fala, porra, falhei. E Exato. aí que pega o negócio, entendeu? Agora o Bane não, Como né, ele não meio do morre? nada. Ele, estamos ganhando, essa mulher aqui tem a bomba e eu estou chorando porque ela é minha amiga e toma um míssil e morre. É, exato. Essa morte do Bane... É que são coisas que, assim, pro final, o Bane ali, ele já não era mais vilão tão foda. Então, não tem sentido também, pô, fazer um carnaval com a morte dele, né? Mas eu achei que realmente... Eu fiquei pensando, cara, quando ele morreu? Eu nem tinha percebido que ele morreu. Foi depois que o Rod falou, pô, não, foi no míssil, que não sei o quê. É, Eu falei, cara, Selina você não Carter percebe, voltou. entendeu? É. Porque ali ele já não era o vilão do filme, o vilão era a Natália, né? Que aí você tem que passar o foco pra ela e a morte mais convincente é a dela, no caso. Mas realmente, esse final acaba ficando... Porque tem tanta coisa pra mostrar. É. E esse filme é um filme que você tem que construir, tem tantas dramas diferentes. E você tal. tem que referenciar os outros dois filmes. É né? complicado, Amarrar cara. pontos, A é. gente tá falando essas coisinhas aqui, mas eu acho que todo mundo concorda que é um filme maravilhoso. Ah, não, lógico. Sim, mas com são certeza, detalhes que com certeza. isolados Acabam... realmente... É o que tem pra Não, comentar com do filme, porque o resto é tão perfeito, tão Porque assim, bem cara, amarrado. né, cara? o problema é que superar o segundo filme como um filme sozinho, É, exato. cara, é muito extremamente difícil, complicado. né, cara? Você tem personagens, pô, tão Você tem, icônicos. você tem o né? maior vilão da história do... Não sei nem se dos quadrinhos só, né, cara? Então, Mas cara, o maior é muito vilão de difícil. todos é o É, Coringa, né, A cara? ideia é, você quer fazer um filme que tem que se valer por si só, independente de ser uma consequência, de ser uma sequência.
e ao mesmo tempo você tem que amarrar as pontas dos outros filmes, né? Tipo, dar um final... Ele Assim, poderia não fazer tirando- isso, na verdade. Ele não tem tirando o mérito, crédito né? ele tem o crédito de ter feito isso, porque ele não é obrigação dele, entendeu? Sim. A obrigação dele é fazer mais um filme bom, e no final poderia acontecer qualquer coisa, deixar uma cartinha do Charada, qualquer merda dessa, foda-se. Ele podia fazer isso. Mas ele resolveu, cara, eu sou o Nolan, eu tenho um culhão pra essa fazer o que eu parada. quero aqui, entendeu? Se ele quisesse ter matado o Batman ali e fizesse de um jeito convincente, cara, ninguém ia reclamar. Não, ninguém ia. Entendeu? Porque ele certeza. tem essa coisa de autoridade de fazer uma coisa foda, independente de, pô, vai ter gente que vai falar, putz, Robin. Tinha gente que falava, né? Ele falava, não, colocar o Robin nos filmes do Nolan não vai dar certo. Ele falava que nunca ia colocar. Cara, ele falava que não ia colocar. Ele colocou e quero ver quem reclame, porque ele colocou do jeito foda, entendeu? Tipo, Exato, né? é que acho que todo mundo pensava que colocar o Robin ia ser colocar o Robin do jeito que a gente conhecia o Robin. Exato, uma E não criança, um novo jeito. E ele com conseguiu capa amarela colocar. e tal, Ele né? conseguiu colocar de um jeito que você falou, pô, tá aí. Meu Deus, super Exato. certo, né? E algumas ideias que ele teve deram muito certo, outras não deram, paciência, né? Mas mesmo assim, não tira o mérito do cara, né? De ter feito uma puta trilogia Exato, boa. Né? porra. Sem esse fechamento total, seria mais um filme que poderia ter críticas boas ou ruins, mas, cara, a discussão toda que isso relevou, que isso acabou gerando, eu acho que há muito tempo não tinha, desde Inception, cara. O Nolan tem essa coisa de acabar por você ter que discutir os filmes dele. As conversas sobre os filmes dele são tão interessantes quanto assistir o filme em si, né? É verdade. Agora, uma coisa que eu queria comentar, que você falou do Inception, eu lembrei, é uma coisa que estão comentando por aí na internet, que é a tal da história daquela cena final do Alfred ter existido ou ter sido uma ilusão da cabeça do Alfred. Né? Minha opinião, pra mim, ficou bem claro que aquela cena existiu. Sim, que tem tudo ela- ocorreu. Né? Apesar de ter gente discutindo aí, falando que não, que o estilo do Nolan ter cenas desse tipo, não sei o quê. Eu não sei. Realmente assim, pra Não, mim- é o estilo dele, mas Não, aí mas tá, tudo bem, nessa mas não história é. não faz sentido, você não pode pegar. Exato. Por mais que a gente fala É. que os temas são do Nolan, por exemplo, um filme dessa psique humana e tal, mas isso não faz que todos os filmes dele sejam no mesmo universo e com a mesma Lógico. E outra coisa, história. ele mesmos dá recursos, sinais os mesmos claros, recursos, ele dá sinais claros de que não é uma fantasia, né? Ele poderia ter feito, se ele quisesse fazer, cara, seria um final igualmente foda pra mim. Na minha Não tem opinião. sentido, cara. Não, cara, É. se ele chegasse tipo, e mostrasse o Alfred sentado lá, olhando, Dá dava um aquela sorriso. risadinha e corta, E por exemplo. saiu, acabou o Mas filme. sabe o caralho, que ia agora, acontecer? entendeu? Ia acontecer igual Inception, cara. Muita gente saiu brava do filme. Porque as pessoas querem um final. Porque quando você faz isso, você não termina o filme pra pessoa. O filme continua, porque aí depende da pessoa no que ela quer acreditar. E aí que tá. Eu acho que no Inception tem a ver fazer isso. Tem a ver, Porque não, o próprio Inception eu Inception concordo, cara. é um É filme isso. que trata disso. Sim, Trata- Agora você- no Batman, o Inception, É verdade, isso é o verdade. núcleo do Inception é o que é O que real é e o real, que o não que é. não é real. Exato. Agora do Batman não. O Batman ele precisava mostrar um filme. Ele precisava mostrar o que aconteceu com o Bruce Wayne. Só que aí que tá. Ele precisava, na verdade, dar uma. Ver se o legado dele funcionou. Vamos supor que ele não tivesse falado da cena do autopilot, que ele fala que foi consertado. Se ele não tivesse falado isso, e se tivesse só mostrado o Bruce, talvez ficasse a dúvida. Será? Porque, na verdade, o que realmente importa ali é que a missão da vida dele deu certo. Ele conseguiu colocar um sucessor pro Batman, ele conseguiu fazer que Gotham, a bomba nuclear explodisse fora de Gotham, ele conseguiu que tudo continuasse sem ele. Certo. E aí, se o Bruce Wayne, como pessoa, continua daqui pra frente e é feliz ou não, isso é outra história. Isso é outra história, Não sim. é o do Dark Knight, isso é uma coisa pessoal. O que eu acho interessante, que é legal, é que ele fala, não, realmente, o Bruce foi e ele tá feliz agora, cara. Ele tá sorrindo, tá com a Celina lá, deu uma acenadinha pro Alfred, tá vivendo a vida dele. E é o que o Alfred falou, cara, tudo que eu quero na minha vida é isso, que você seja feliz, que eu te encontro, não preciso nem ser seu amigo mais, mas saber que você tá bem, né? E aí, se ele tivesse feito isso, na minha opinião, seria também um final igualmente foda, porque, cara, seria um pouco mais audacioso, na verdade. Sim, né? mas aí que tá. Seria audácia por audácia. Mas Eu- esse filme, Exato, eu acho que ele ia simplesmente jogar um ham-ham, sabe? E aí, Quando não será? era necessário. Eu sou o Nolan, cara. Esse filme a gente tá exato, acostumado com o Nolan exato. surpreender a gente, nesse filme a gente meio que não é surpreendido. Você fala, meu, Na verdade, pra mim, foi uma Batman surpresa foda ele não ter morrido. não Pra ter mim, morrido, eu achei que cara, ele tinha eu morrido, imaginei que... Né, eu Pô, acho pra mim também, cara. porra. Eu me surpreendi. Sério. Não, assim,
Porque eu fico assim, eu tinha falo, não, eu filtro, vi, né? o que eu tô Falei, cara, vendo, ele morreu numa enquanto o explosão filme... nuclear, tipo, não enquanto tem- tá acontecendo... uma criação de um... Quando tá uma acontecendo a estrela, morte, né? eu falei, cara, ele não pode, não faz sentido, né? Tipo, pô, não encerrou a história. Ele morrer não encerra a história que começou com o Begins. Dele lidando Sim. com tudo, ele vai acabar com a morte. É um encerramento da trajetória dele, eu acho que muito simples. verdade. Só que assim, Que você concorda que vamos supor que ele tenha morrido. Morreu. Só que aí teve o legado dele. O legado ele só entendeu? deixou depois que ele saiu da nave. Não, então, mas vamos supor que colocasse um jeito no filme, porque se não tivesse a cena dele voltando, do mesmo jeito o Blake, ele ia lá achar a mochilinha e falar, Então, que eu acho que isso? não, acho que ele só achou a Sabe? mochila porque o Bruce Wayne conseguiu escapar. Aí que ele deixou. Não, eu concordo. Eu acho presumindo isso. que acontece isso. Uhum. Agora, poderia ter acontecido da outra forma. Ele poderia ter deixado lá a mochila Mas é que, antes, cara, ele teve falando, ó, tempo, mano, a merda tá federal Porque o aqui, que vou montar uma parece- parada pra um sucessor. O que parece é que assim, ele teve Ficou pouco 5 tempo de meses, agir. né? Ah, No isso que ele foi, chegou, isso é verdade. já teve que resolver tudo Não, rápido. isso é verdade. Isso é Porque verdade. tem um dia, ele teve quantas horas? 7, Horas, O cara foi, é verdade, pra resolver. né? No que ele volta, ele tem É, horas não, pra tá resolver. certo. O cara não ia conseguir deixar tudo. Ele fica 5 sei lá. meses Acho lá que não ia dar, é. Deixa baixo Ah, mas tem outra coisa também, Podia né? ter saído um dia antes, né, cara? Tudo Não, bem. mas tem outra coisa também, né, cara? Pô, ele é o Batman. Com certeza ele já tem um Tá kit vendo? sucessor É. lá na Não, é Batcaverna, verdade, né, é Por isso que cara? eu falo, esse é o filme Não dá pra mais, saber, mais né? quadrinhos que o Nolan já fez, cara. Maior referência. Até nisso. E eu não duvido, Que cara, daqui... sucessor. A maletinha. ele Cara. deixar o Bruce Wayne Devia ter. vivo, eu não duvido daqui 20 anos o Bruce Wayne, o Christian Bale, já com seus 60, 70 anos, Ele faça, né? um Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. É, The Dark Knight Returns, Returns. É verdade. Não, e assim, Poderia. esse filme, assim, ele falou que foi o último, ok, encerrou a trilogia, se não tiver nenhum filme, nunca mais vai precisar de nenhum filme do Batman. E já vai ter Depois fechado desse bem. filme, acabou. Agora, se Palmas ele quiser para continuar Christopher ao mesmo Nolan. tempo, agora, se ele quiser continuar ao mesmo tempo, ele pode continuar. Pode. Desse ponto em diante, ou daqui 10 anos, entendeu? É. É um Mas filme que ele deixa pontas. Ele, olha, eu fiz minha parte aqui, se quiser terminar, terminou perfeito. Se Uhum. quiser continuar, continua Exato. Dá pra perfeito. continuar. Porque ele é, continua o mano, estilo bem. dele, de deixar essa coisa ponta solta, que é o próprio legado do Batman, Uhum. o Cavaleiro das Trevas realmente ressurgindo, É. que é o Blake agora, né? Que é a cena final, cara. A cena Mais final, um título ele que- em cima da plataforma, Rises. Dark Knight Rises. Cara, o Nolan tem essa coisa de Animal, né? significação Fechou o das ciclo, cara. cenas O Batman incrível, começou né? e o Cavaleiro... O Batman Begins e The Dark Knight Rises. É, porque o Dark Knight, né, cara, não precisa ser o Bruce Wayne, né? A ideia é essa, igual Pode nos ser qualquer quadrinhos, cara. Na própria Pode ser série anybody. do Grant Morrison, que é recente, do Batman Descansa em Paz. A ideia é essa, sempre vai existir o Batman. Quem tiver por dentro é mortal, tem noção disso, mas É. o Batman nunca vai deixar de existir. Sensacional. Isso aí. E agora chegou a hora que todos esperam, ou não, Pra encerrar, as notas que cada um achou deste... Vamos dar nota pra trilogia, né? Eu acho que a gente deveria fazer assim, dar nota para cada um dos filmes e depois Right. dar uma nota para a trilogia. Ok. E que não é uma média, é uma nota Não, separada. uma certo? nota separada. Não Ok. precisa ser uma média. Who starts? Eu posso começar. Ok. Bom, Batman Begins é... Assim, o Batman Begins é o filme que ele reestruturou a ideia de você ter um filme de super-heróis, né, passado num ambiente real, que não precisa ser, como a gente disse, não é um negócio forçado com superpoderes, etc, né? E além disso, ele é um filme muito bem feito, né, cara, com uma história muito boa. Tipo, poderia não ser o Batman, poderia ser, sabe, Guerreiro das Sombras, sabe? E ia ser um filme muito legal, do mesmo jeito, né? E eu dou 5 morcegos pro Batman Begins. Cool. Acho muito bom, muito bom. O Dark Knight, cara, porra, maior vilão de todos os tempos, o Coringa. Só, cara, aquela cena ali do começo do assalto ao banco, meu, cara, é melhor do que 80% de todos os filmes produzidos, sabe? E... pô, é um filme tenso pra caramba e que ele consegue construir a história. E se você gosta dos quadrinhos, tem um monte de referência e tal. E, pô, eu dou 6 morcegos. Tudo bem, a gente trabalha até 5, mas, pô, o Dark Knight, ele é uma exceção, né, cara? Pô, não dá pra você dar nota 10 pra um filme desse. Você tem que dar mais nota. Certo. Né? Ele entra no ranking de filmes que ultrapassam a escala. Tipo, O Poderoso Chefão, Dark Knight. E 6 morcegos para Dark Knight. E o Dark Knight Rises, cara, é aquele negócio que eu expliquei. Ele, pra mim, ele tem 2 partes.
a parte que foca naquela história do terceiro filme e a parte que foca na trilogia, né? Considerando Dark Knight Rises aquela primeira parte, né, se fosse um filme só, digamos assim, eu daria 4 morcegos pra ele. É um filme que eu gostei pra caramba, assim, né? Só que ele teve muito mais falhas do que os outros. Não que, por exemplo, vai ser, você tá tirando um ponto só porque o cara olhou e descobriu que era o Batman. Não só isso, assim, porque se você for pegar, os 3 filmes têm falhas, né? É impossível você fazer um filme sem falhas. Só que assim, esse teve muito mais falhas que ficaram muito mais visíveis e também muito mais coisas que te deixaram meio que decepcionado. Sabe? O negócio do vilão, o fato de você falar, meu, sério mesmo que ele vai morrer com um tiro só, sabe? Putz, sério que a vilã vai transar com o cara e o cara se apaixonou em 10 minutos, sei lá. Algumas coisas assim. De qualquer forma, não tira o mérito do Nolan, um puta filme, né? Também. Então eu dou 4 morcegos. E, pô, pra trilogia, cara, a trilogia é muito boa, cara. Porque, assim, acho que pra você analisar uma trilogia não é só você pegar os 3 filmes e tirar uma média. Eu acho que é como um filme conversa com o outro, né? E diferente, por exemplo, de Um Senhor dos Anéis, que o primeiro e o segundo filmes eles são literalmente colados. Tipo, não dá pra ter o segundo filme sem ter o primeiro e vice-versa. Ou Matrix Revolutions. Ou Matrix Revolution, o Reloaded e o Revolutions, que são também costurados. Pô, eu achei que o Nolan fez um trabalho sensacional nessa trilogia, cara. Porque são filmes isolados, mas que a história que os 3 contam, ela ao mesmo tempo, ela é coesa e muito boa, sabe? Muito boa. Você tem, a ascensão, queda e o rise, né, cara? O ressurgimento do herói, pô, é uma aula, né, cara, de mitologia e de qualquer outra coisa. Porra, 5 morcegos total, assim, pra trilogia Nolan. Parabéns, Nolan. Uou, cool. Vou dar minha nota agora, porque eu sei que Vou save that for last. Que nota o senhor dá para a Seguinte, trilogia Nolan? Begins, Batman Begins. Eu achei um filme... Eu vou ser sincero, eu achei um filme que é totalmente diferente do que você espera no filme de super-herói, porque ele foi o primeiro, ele foi uma inovação, né? Então, não dá nem pra classificar como um filme de super-herói, porque ele é outra coisa, né? Batman Begins... Calha de ter um super-herói, né, Calha de ter um super-herói no filme, mas não é um filme de super-herói. Sim, concordo. Então, é um filme que dentro dele ele tem tudo funciona perfeitamente, né? Ele tem essa coisa de mostrar o começo do Batman e quem ele é realmente, como ele se torna Batman. Eu acho muito interessante até do que ter um vilão, sei lá, Michael Keaton, ele senta assim, sabe? Você não conhece quem é o Michael Keaton de verdade, quem é o Bruce Wayne do Tim Burton e tal, mas você conhece quem é o Bruce Wayne do Nolan. Mas eu achei que é um filme que não me fez, cara, esse filme é sensacional, eu não posso conseguir parar de ver. Eu achei um filme foda, mas que não me despertou uma coisa incrível, assim, como eu sei que despertou no Rod, por exemplo, que ele tinha essa coisa de, pô, realmente é o Batman que eu quero que as pessoas vejam, né? Diferentemente disso, o The Dark Knight, pra mim, foi, cara, uma coisa incrível, assim, eu lembro de ter visto no cinema, eu fiquei hipnotizado com a performance do Coringa, eu não conseguia, eu queria ver o Coringa de novo na tela, toda hora que ele acabava, putz, quando ele vai voltar. Mas ao mesmo tempo, o resto do filme também é muito foda. Então, é um filme grande, mas que você não, pelo menos pra mim, não é um filme que você fica, putz, você não... Ele é um filme que funciona como um todo, né? Ele tem ele trata de temas que são maiores do que crime, bandinho, mocinho e bandido. Ele tem essa coisa da insanidade, dos limites do ser humano, de a sociedade, como ela funciona. Ele tenta provar uma coisa que não consegue. A frustração do Coringa quando ele olha e não explode nada, aquilo é lindo, né? É foda. E, por outro lado, o Batman tentando se descobrir e poderia ser que o Coringa tivesse certo, cara. O Batman, putz, eu tô fazendo tudo isso pra nada, pra defender um monte de gente que não merecia estar se defendendo, né? Que eu acho que ele nunca pensaria dessa forma, na verdade, mas poderia acontecer e não aconteceu. E é um filme que me deixou extasiado, assim, eu assisti 4 vezes no cinema, não conseguia parar de ir. E eu dou 5 estrelas, 5 morcegos para The Dark Knight. The Dark Knight Rises é uma história nova. Begins, que nota você deu? 4 morcegos para Batman Begins. Agora, The Dark Knight Rises é uma coisa completamente diferente, porque
qual era a expectativa com The Dark Knight? Um filme bom do Batman e que continuasse e fosse bom. E ele extrapolou isso de forma inacreditável, cara. Ele foi assim, um marco no cinema pra mim, assim. Como um filme, foi uma escala impressionante. Só a coisa de ser filmado numa cidade de verdade, você acreditar que aquilo é realmente Gotham e não parecer uma Gotham de massinha como o do Tim Burton. Não tô desmerecendo o filme do Tim Burton, é um filme bom, mas assim, é um fio totalmente diferente, cara. É uma escala totalmente diferente. Aquilo, você pensa, pô, esse é o Batman que existiria no mundo real mesmo, né? E The Dark Knight Rises já veio com essa bagagem de, pô, ele tem que ser no mínimo tão bom quanto The Dark Knight. Porque o Nolan é um gênio, e ele fez Inception, e ele fez o caralho, então, né, todo mundo, putz, e agora como é que vai ser? Não que a expectativa tenha que influenciar o filme, mas de certa forma influencia, porque o que você está esperando, se ele, comparado com o filme anterior, é como Spider-Man, ele pode ser um filme razoável, mas comparado com o outro, eu sinto que é um filme um pouco pior, né, então, o The Dark Knight Rises, ele tem essa coisa de ser um filme que funciona como um último capítulo e engloba tudo o que foi passado durante a trilogia toda. Né? Então, ele, além de fechar isso como um todo, ele funciona, cara. O vilão é um vilão único também. Ele não quis competir com o Coringa, ele quis fazer uma coisa diferente e tão boa quanto, né? Não é tão icônico quanto. O Tom Hardy não morreu depois da gravação, mas ele deixou a impressão dele, cara. Ele, né, a escolha da voz, o tipo de atuação. Então, coisa que quem assistiu dublado perdeu completamente, pois é. E, não sei o que faço, será que eu vou fazer um sotaque em português, né? Tomara que Cara, não. eu te digo que é o Guilherme Briggs que dublou. Guilherme Briggs, caraca. É o Buzz Lightyear! Não, meu Ele Deus! vai querer inventar, como sempre. Batman, você vai morrer. Só que The Dark Knight Rises, ele, pra mim, ele é tão bom quanto The Dark Knight, com exceção de, em alguns momentos, eu realmente fiquei pensando, putz, cara, sabe, eu não acreditei nisso, eu não comprei a história, né, e coisas, tipo, e até escolhas cinematográficas mesmo, tipo, tem uma hora que ele faz um discurso de 2 minutos lá, ele fica lendo, você vê um cara mascarado lendo um discurso, eu não tava tão interessado assim, entendeu? Os discursos do Coringa eram muito mais envolventes, assim, então, cara, eu dou 4 estrelas pro The Dark Knight Rises, 4 morcegos para o Dark Knight Rises. 4 Batarangs. Mas para a trilogia, como eu acho que o Nolan tem essa capacidade de envolver um tema maior, além de ter um tema em cada filme, de renascimento e de vencer o medo e deixar legado, além de ter um tema individual em cada filme, ele engloba tudo de uma forma elegante nos 3 filmes de uma vez, né? Por isso eu dou 5 morcegos para a trilogia Nolan e eu digo, Christopher Nolan é um dos gênios cinematográficos contemporâneos. Olha só. Tá lá na escala. Aí, bacana. E você, Manolo Rod, o maior fã de Batman do Brasil, quiçá América do Sul, quiçá do mundo. Cara, muito obrigado pelas palavras. E o que eu acho dos 3 filmes, começando com Begins. Begins é o filme que eu mais me identifico, é o filme que mais me toca emocionalmente. Porque eu consigo... É muito crível a motivação do Bruce Wayne, o modo como é construído o universo do Batman, vem tudo do Begins. Toda a base da trilogia é o Begins. É uma realidade crível, uma realidade que é fácil você usar a suspensão da descrença, com tudo que foi feito para esse filme. A motivação dos personagens, não só do herói Bruce Wayne, mas dos vilões, é tudo bem construído. E de um jeito que a narrativa acontece também é bacana, tem muito do estilo do diretor, que é muito legal nisso. E como esse filme ele é tudo aquilo que um fã de Batman esperava, porque enquanto todos os outros você tinha os vilões como foco, você fala de qualquer filme, o que você lembra do primeiro Batman de 89? Eu lembro do Coringa do Jack Nicholson, dos outros, Mulher Gato do Michelle Pfeiffer, Pinguim do Danny DeVito, do outro, eu lembro do Charada do Jim Carrey, eu lembro do Schwarzenegger. Schwarzenegger de Mr. Freeze. The So Called the Hero. Né? E nesse não, é um filme do Batman, um filme que todo mundo esperava, todos os fãs, é um filme que todo mundo queria ver, mas poxa, não digo, né, porque não foi um estouro de bilheteria. E por isso que nesse filme eu daria os 6 morcegos que o Bruno deu pro The Dark Knight, pro Cavaleiro das Trevas, eu daria pro Begins. Porque sem Begins você não teria o The Dark Knight. Porque é um filme que traz um Coringa que até a máscara é real, não é uma pele deformada por ácido verde.
É uma máscara de guerra, a ideia tem um sentido o Coringa ser quem ele é. Que tem a ver com a escalada que foi do final do Begins. Então é um filme que ainda, por mais que ele se vale muito bem por si só, não precisaria, o Begins poderia vir depois, mas ele fica muito mais completo e ele é aquilo que ele é e o impacto que ele tem é muito maior. Então você tem visivelmente um nível de escalada, né? E, pô, pro Cavaleiro das Trevas ser tão bem feito assim nesse sentido, com as mesmas qualidades do Begins se transportaram pro Cavaleiro das Trevas numa epicidade maior, assim, é muito mais épico. E o Coringa, claro, de atuações estrelares, assim, o Heath Ledger surpreendeu horrores. E não tem outra nota a nos dar 5 morcegos, completo. 5 morcegos. Com o Cavaleiro das Trevas ressurge, você tem um filme mais quadrinhos, porque tem mais referência história em quadrinhos e as coincidências que para um filme incomodam, nesse por si só realmente não atrapalham como um todo. Por isso que a gente, o pessoal aqui que não lê tanto quadrinho quanto eu do Batman, gostou. A gente falou dos efeitinhos, das falhas, é o que mais tem falhas, apesar dos outros terem também. Mas é o que mais... Pô, a história completa. É o que mais tem a ver com o primeiro, com o Begins. E por conta disso, eu levo mais o filme como um encerramento da história do Bruce Wayne. E com a trilogia inteira, a história do Batman. É uma história que o Batman sempre vai existir. E a história do Bruce Wayne e como ele lidou com isso, que eu acho que encerrou de uma maneira realmente emotiva. Foi o único filme que eu me emocionei, mais me emocionei assim, porque é como um personagem teve influência na minha vida. Então, no meu desenvolvimento, porque eu leio quadrinhos desde moleque, então são muitos anos aí, é um personagem que significa muito pra mim. Então, por conta disso, a trilogia englobou tudo isso que eu sentia pelo personagem, tudo aquilo que eu via, e aí nível de identificação, claro, o referencial é o que mais importante no filme. Pra mim, esses filmes tiveram uma escala muito maior. Mesmo com os defeitos do filme, pra mim ele ainda valeu 5. E da trilogia, chuta aí pro infinito. Até outro visionário, ou até quem sabe, um Rodolfo Parra dirigindo aí Olha do só, Batman. Não duvidem, hein? Pra ter esse efeito. Então é o ciclo fechado de uma maneira tão impactante assim da minha vida. Comente nosso site. Estamos dentro do Cinesplay, do nosso e-mail, passando aqui. Agora temos um novo colunista no Cinesplay, colunista de sci-fi, science fiction. Por favor, galera. Mr. Bruno Assis. Assistam não, leiam agora. Continuem assistindo os bons companheiros, mas leiam. Nosso querido bom companheiro. Tá lá escrevendo. Ele sabe escrever, escreve bem pra Quando esse vídeo sair, provavelmente já vai ter um texto lá. Então, deve estar linkado aqui também. Linkado. Ele escrevia antes de fazer vídeo, pra você ver, né? Uma coisa... Exato. Você sabe escrever, ele sabe escrever. Pois é, às vezes eu escrevo, às vezes não é tão bom assim. Mas... Ele sabe escrever também, sabe onde? No Facebook. Siga o Cinesplay no Facebook. Exato. Aqui. Você vai ter sempre, quando sair um vídeo novo, você vai ser cutucado. Você quer ser cutucado pela gente no Facebook? Quer ser cutucado pela luneta do Batman? Entre, ó, nosso Twitter dos bons companheiros tá aqui. Não tem cutucada, mas tem lunetas? Será? O filme do nosso próximo episódio... É esse que tá aparecendo aqui na tela? Olha lá. Lembrem-se! Ao assistir bons filmes... Que seja com bons companheiros. Termina assim. The Spider-Man? My training is way superior than yours, Batman. Compared to you, a private soldier, I'm a Green Beret. I eat Green Berets for breakfast. Do you know where I got these scars? I was in a park. A Jurassic Park. Batman, how can you tell the difference between what is real and what is your imagination? This is real. Once upon a time, I met this guy. He was an Austrian body build. This ain't no son. What a douchebag.